Primeira coisa que é muito importante, que todo operador tem que saber, é que só vai funcionar o trator se tiver absoluta certeza que ele está em condições para isso. Como é que nós vamos saber que o trator está em boas condições para trabalhar, para funcionar? A manutenção seria mais você já fazer as coisas, né? Resolver os problemas, mas aqui na hora de funcionar, o que seria? Dá uma olhada na água. Água, óleo. Água e óleo. Só. E o que mais? Só. Combustível, né? Velho diesel. Pessoal, isso tudo que vocês estão falando, isso faz parte de uma coisa que o pessoal costuma chamar de checklist, né? Ou, trazendo para o nosso bom e velho português, uma inspeção, uma verificação da máquina, né? Para ver se está tudo em ordem aí para a máquina trabalhar. Então nós nunca podemos funcionar uma máquina, seja ela qual for, né? Não só o trator, pode ser um carro, uma moto, uma colheitadeira, qualquer coisa. Tem que estar em condições e nós precisamos ter certeza disso. Então nós vamos, primeira coisa, antes de funcionar, fazer uma inspeção em todo o trator. E quando a gente fala em inspeção, não é só água e óleo não, como muita gente faz. Muita gente faz assim, água e óleo, ponto, sobe em cima e vai embora. Não, tem muita outra coisa para olhar. Lembra lá que eu acabei de mostrar a lista lá do manual lá do outro trator? A quantidade de coisas que tem lá de inspeção, de manutenção. Claro que nem tudo aquilo precisa fazer todo dia, né? Vocês viram lá, tem coisas que é a cada 10 horas, mas também tem coisas que é a cada 50, a cada 100, a cada 250, a cada 500, a cada 1000, 2000, 3000, 5000, 6000 horas. Mas quando deu o intervalo, tem que fazer. Então tem algumas coisas aqui que é todo dia, né? Tem outras que é uma vez por semana, tudo bem. Mas quando deu a semana, tem que ser feito, tem que ser inspecionado. Tá? Então assim, nós vamos olhar assim, tem água e óleo, claro, mas aí entra também pneus, calibração, tudo isso, né? Os itens de segurança, inspecionar, cinto de segurança, testar, né? Testar buzina, testar faróis, testar alerta, testar seta, freio. Antes de trabalhar com o trator, isso depois que fez a inspeção, subiu ali, funcionou, testa o freio, vê se está funcionando, né? Importante. E muitos desses itens de segurança, de inspeção que a gente vai inspecionar aqui, são itens de segurança, que é a segurança de vocês. E se vocês falharem na inspeção e algum item de segurança tiver com falha, vai sobrar para vocês lá na frente. Sempre lembre, pessoal, o trator é uma máquina perigosa. Mas ela é perigosa quando? Quando ela não está em boas condições e quando vocês não fazem direito o que tem que fazer aqui. Na parte de operação e na parte de cuidado com segurança. Então vocês têm que estar atentos para tomar conta dessa máquina, que é uma máquina grande, é uma máquina potente. E é uma máquina que se você der chance para ela mata vocês. Então não pode dar chance, né? Não dê chance. Essa inspeção que a gente faz, quando que a gente faz? Em que momento? Amanhã cedo antes de começar o trabalho. Amanhã cedo, antes de começar o trabalho. E se eu começar a trabalhar só de tarde? Você liga o motor. Isso, então sempre antes de funcionar a máquina, não importa o horário, né, que seja. Ah, se eu vou trabalhar de noite, então eu só vou esperar no outro dia de manhã para fazer? Não, né? Então sempre antes de colocar a máquina para trabalhar. Claro que na maioria dos casos é de manhã cedo, tá? Na maioria dos casos é assim, tá? Agora, vou fazer uma pergunta para vocês. Você lá quando trabalhava, vocês trocavam turno, né? Não. Não? Ah, mas vocês trocavam, né? Então a mesma máquina ficava trabalhando? Aqui trabalha de manhã, trabalhava à noite. De noite também, tá. Aí, quando tem essa troca de turno, que a mesma máquina ela começa a trabalhar de manhã, uma pessoa trabalha até o final da tarde, e aí outra pessoa pega para trabalhar de noite. Precisa fazer a inspeção de novo? Precisa? Por quê? Porque aquela pessoa que trabalhou de manhã fez inspeção. Beleza. A máquina para ele estava intacta.
quando ele deixou a máquina, ela vai que aparecer algum problema. Aí a outra pessoa tem que corrigir. Isso. Então pode, aí tem várias situações, né? A primeira delas é considerando que o primeiro operador da manhã fez a inspeção corretamente, que a máquina estava em boas condições, mas ele já trabalhou aí uns 6, 8, 10 horas. Já aconteceu muita coisa aqui. Então pode ser que surgiu alguma coisa que tem que ser resolvida para esse segundo turno. Outra situação, ele fez o checklist, mas fez aquele checklist meia boca, sabe? Ele veio aqui, olhou água e óleo e foi trabalhar. Então você não sabe se ele fez o checklist bem feito ou não. E pode ser que ele não tenha bem feito. Aí algum de vocês vai pegar a máquina para o segundo turno, vocês não sabem disso. E aí vai confiar? E mesmo que foi bem feito, mas já aconteceu muita coisa. Oi? Dizemos sim, a pessoa pega e devolve a responsabilidade para tudo. É. E aí, pessoal, isso é muito importante que ele falou. Isso aí que é uma polêmica, né? Até para precaução de vocês mesmos. Eu não estou falando aqui, pessoal, que a gente tem que ir na máquina procurar problema para botar o colega na reta. Não é isso. Mas é que tem que tirar o nosso, né? Cada um que assume o seu. Só isso. Então se a máquina, sei lá, você chega lá, pega a máquina para trabalhar e ela está com o capô amassado, quebrado, arranhado, e antes não estava, então você já, sei lá, informa isso, né? Às vezes o checklist é por escrito, alguns lugares tem lá uma ficha que o cara vai lá, preenche, é muito bom fazer dessa forma, mas se não fizer escrito, pelo menos faça visual, né? Faz, olha, se certifica, e aí você, se encontrar algum problema, vocês podem até passar para o chefe, falar, ó, a máquina que eu estou pegando está com o capô quebrado, ó, já estou pegando assim, né? Para não ter que assumir depois. E não só isso, né? Até o principal é a parte mecânica, operacional da máquina, saber que ela está em condição para trabalhar. Então, no primeiro uso de manhã, mas também quando fizer a troca de turno. E na troca de turno, eu estou falando isso porque muitas vezes o pessoal não faz. Muitas vezes o pessoal tem a ideia que se o trator já está funcionando, é porque está tudo bem com ele. E isso nem sempre é verdade. Não, se meu colega estava trabalhando, então ele olhou e está tudo bem com a máquina, eu só subo aqui e vou trabalhar. Pau na máquina. E se não tiver bom? E se o óleo já estiver muito baixo aí no motor? E se o óleo da transmissão estiver muito baixo? Se acontecer o problema, vai culpar quem? Aí você vai ter que assumir, né? Então, e aquele negócio, pode ser que o colega que estava antes fez tudo certinho, trabalhou direitinho, só que no período que ele estava trabalhando, o óleo do motor pode ter baixado. O óleo da transmissão pode ser que tenha um vazamento e vazou, e baixou também. Aí vem outra questão, o pessoal me fala muito assim, ah, mas se eu fizer um checklist para fazer a inspeção, a máquina tem que estar fria, né? Então não tem como fazer com a máquina quente. Eu uso muito isso. É uma coisa que foi colocada na cabeça aí dos operadores. E até certo ponto isso é verdade. O ideal é fazer a inspeção com a máquina fria. Isso é verdade. Tá, mas e na troca do turno? Eu vou ter tempo para esperar a máquina esfriar? Não vai ter esse tempo, né? Então assim, ó, nessa inspeção da troca de turno, a gente vai deixar a máquina parada ali uns 10 minutos para o óleo descer e tal, e poder fazer as leituras. Eu não vou conseguir fazer uma leitura precisa, principalmente os níveis de óleo. Não consegue fazer uma leitura precisa, mas pelo menos, quando puxar a vareta, vocês vão ver, tem óleo ou não tem. Vai ter a noção mais ou menos. Pelo menos a noção vocês têm. Aí então você está dizendo que eu tenho que desligar o trator e ficar 10 minutos parado, de braço cruzado, com o chefe do lado ali, doido porque o serviço está atrasado e esperando a máquina esfriar e o óleo baixar? Não. Esses 10 minutos vai olhando outras coisas. Enquanto isso, não olhando. Vai limpando a máquina, vai tirando a sujeira, vai lá olhando o implemento que está aqui atrás, engatado, também tem que fazer checklist nele.
Então vai olhando o pneu, vai olhando outras coisas e deixa o nível do óleo do motor, do óleo da transmissão por último. Ou em outros casos também acontece, o pessoal na troca de turno já é o intervalo da janta, por exemplo. Outros lugares troca o turno às 6 da tarde e para jantar às 7. Então não faz o checklist na troca do turno, mas faz na volta da janta. Né? Tem muitos lugares que me falam isso. Ah, mas aqui o trator nem desliga. Um desce, o outro sobe e continua trabalhando. Não tem nem como fazer inspeção. Aí quando começa a conversar e perguntar, tá, mas que hora que faz essa troca? Ah, faz às 5h30 da tarde. Tá, e quando é que para jantar? Ah, para às 7. Tá, e aí a janta como é que é? Ah, o trator ficou 1 hora parado. E aí? Pessoal, então aproveita essa oportunidade. Então não faz exatamente na troca do turno para não perder tempo, lógico. Mas quando para jantar e o trator ficou 1 hora desligado, na volta da janta, faz a inspeção. Poxa, o trator ficou 1 hora parado, o óleo desceu, tá frio já praticamente. Dá para fazer um checklist bem bacana nessa situação. Então às vezes é só uma questão de ajuste, de adaptação, né? E aí não perde tempo. Então, na troca de turno, quando isso acontecer, não deixe de fazer a inspeção também. É importante. E pode ser que tenha um problema. E assim, pessoal, sempre, tudo que a gente conseguir perceber o problema no comecinho e resolver ele no comecinho, é fácil de resolver, é barato, a máquina não para. Só tem vantagem. Aí se deixa um probleminha desse, às vezes, eu quero ganhar tempo, não vou parar esses 10 minutos para fazer a inspeção. Aí vai trabalhar com óleo do motor baixo, por exemplo. Aí depois, funde um motor desse. E aí? Não saiu muito mais caro? Se tivesse parado 10 minutos, feito a inspeção, descoberto que o óleo estava baixo, completado antes de trabalhar, o motor não ia fundir, não ia dar problema. Aí depois vai ter que gastar com reforma, o trator vai ficar parado, olha o custo que vira. E vai perder muito mais tempo, né? Porque o checklist, pessoal, depois que a gente sabe o que olhar e onde olhar, é 5 minutos. 5 minutos aqui você faz, 10 minutos estourado, tá? Agora, quando uma máquina quebra, ela não fica só 5 minutos ou 10 parada. Ela fica horas, fica dias, fica semanas. Então é muito mais vantagem fazer a inspeção. Claro que se você for fazer a inspeção e descobrir um problema sério, mais grave, não vai ser só 5, 10 minutos. Aí você vai ter que chamar o mecânico, talvez, para resolver o problema. A máquina vai ficar parada mais tempo, mas mesmo assim ainda é menos tempo do que ela quebrada depois lá no campo. Ainda assim é vantagem. É, porque se aparecer o problema e a máquina dá para funcionar, dá para levar até na série e resolver o problema, em vez de quebrar lá na bura. Tem problemas que são coisas mais não sei se seria a palavra certa, mas são coisas mais simples, né? São coisas que a máquina ainda pode trabalhar, movimentar um pouco. Então, poxa, percebeu o problema? Ah, mas dá para levar para a sede. Ah, dá para trabalhar mais um pouco até que o mecânico chega. Tem algumas situações que isso acontece, tá? E aí você percebe antes. Outra coisa, às vezes o pessoal vai fazer uma inspeção, um checklist de manhã e não testa os faróis da máquina. Cara, para que eu vou testar farol se eu vou trabalhar de dia? Ah, mas vai ter um colega que vai trabalhar de noite, talvez, na troca de turno. Aí vai deixar para descobrir que os faróis estão queimados, que o fusível está queimado. De noite? Quando o mecânico já foi embora, o eletricista já foi embora, o almoxarifado está fechado, aí a máquina vai ter que ficar parada porque o farol está queimado. Sendo que se na inspeção de manhã tivesse percebido, durante o dia tinha dado tempo para consertar. O almoxarifado estava aberto, o eletricista estava ali, ou dava tempo de chamar alguém, se fosse o caso, da cidade. Então, mesmo de dia, mesmo de manhã, quando vai fazer a inspeção, testa os faróis, vê se está tudo funcionando. Se não tiver, já. Você não vai ficar parado, lógico, porque o farol está queimado, porque você vai trabalhar de dia. Mas dá tempo de alguém vir consertar, para quando chegar de noite,
O colega que vai pegar o segundo turno já pega a máquina com farol bom. Então a gente tem que ter também essa proatividade, né? Não deixar problema para estourar lá na frente. E assim, não é nada difícil, né? São coisas bem simples aí. Acho que não estou pedindo nada demais, né? Só estou pedindo, olhe a máquina antes de funcionar. Que é o mínimo, né? Então, isso vale para qualquer máquina. Vale para o trator, vale para a coletadeira, vale para a moto, para o carro, vale para tudo. Então, bicicleta. Como é que eu vou andar de bicicleta se eu não sei se ela tem freio? Se eu não sei se ela está lubrificada, se o pneu está murcho? Então até uma bicicleta. Então até uma bicicleta tem que fazer um checklist. Então imagina um trator. Imagina um trator, né?